Olá, boa noite. Sou Herbert Santos Lima. Hoje eu vou estar com vocês aqui nesse encontro, nessa conversa com a vereadora Larissa Gaspar. Já já a gente vai iniciar, estamos aqui aguardando a chegada da Larissa. Um grande abraço a todas e todos e todes que estão nos acompanhando nesse canal aqui do Coletivo Girassóis. Aguardando. Chegou aqui a nossa convidada de hoje. Olá, Larissa. Seja Oi, bem-vinda. Herbert, boa Tudo bem? acidentes. É um prazer ter você aqui. Boa noite. Todas as terças-feiras, o Coletivo Girassóis promove esse debate, um debate político, né, coordenado aí, comandado aqui pelo companheiro Alex Arraes. E agora eu vou, às terças-feiras, dividir com ele esse espaço. Você é a minha primeira convidada, né, para esse Ai, debate hoje. obrigada, viu? Vai ser uma conversa sobre direitos humanos, política e espiritismo, né? A companheira Larissa Gaspar é vereadora, no seu segundo mandato, faz parte do Partido dos Trabalhadores e é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores de Fortaleza. Nós estamos aqui no canal do Instagram do Coletivo Gerações, para ter umas conversas todas as terças-feiras sobre política, com vários convidados, e não só sobre política, sobre todos os assuntos que são importantes, né, na realidade atual e que possa contribuir para o nosso aprimoramento. É essa a ideia. Dá aqui um alô aqui para todos e todas e todos que estão entrando. Eu vou aqui acompanhar também aqui no computador para poder anunciar aqui e ver algumas perguntas que as pessoas puderem fazer aqui para a nossa convidada poder explanar. Eu queria passar a palavra agora para a Larissa, né, para ela se apresentar e fazer as suas considerações iniciais. Então, boa noite, Herbert. Boa noite também aí a todos os companheiros e companheiras, né? Irmãos e irmãs do Coletivo Girassóis. É um coletivo muito especial, né? Que surgiu no momento de resistência, né? Reunindo aí pessoas adeptas do espiritismo para construir resistência, né? Para fazer também essa conexão da religião com a luta, né? Então, é um coletivo pelo qual eu tenho muito afeto, muito carinho, né? Muito orgulho de fazer parte também. Eu hoje sou vereadora de Fortaleza, estou, né, vereadora de Fortaleza, cumprindo aí o segundo mandato. Presido lá na Câmara a Comissão de Direitos Humanos pelo terceiro biênio. Por sinal, esse ano foi uma disputa bem agitada, né? Os bolsonaristas, para variar, queriam ocupar esse espaço, né, para desconstruir os direitos humanos, mais do que eles já vêm sendo desconstruídos nesse desgoverno do Jair Bolsonaro. E, felizmente, esse processo não se concretizou e a gente conseguiu estar à frente dessa comissão que é tão importante novamente, né? A comissão que abre muito as suas portas para as demandas da população, né, e busca mediar os vários conflitos aí que atingem a vida do povo de Fortaleza. Essa minha trajetória assim na política, ela começa bem lá atrás, assim, na capoeira, né, onde eu passo a participar de muitas rodas nas periferias e
aquela desigualdade começa a me incomodar, né? Ainda era adolescente. E a gente começou a desenvolver alguns projetos sociais junto com o nosso mestre Robério, que hoje coordena aí o Centro Cultural Água de Beber. E de lá para cá, né, eu entrei na universidade, no curso de Direito, aí me engajei no movimento estudantil, comecei também a militância partidária. Depois disso, eu também entrei nos movimentos de mulheres, nos movimentos em defesa de direitos humanos. O Gabriel aqui querendo meu celular, filha, a mamãe tá usando o celular na live, tá certo? Depois eu te empresto, tô usando aqui na live, vai pra lá. Verdade, tá aí, tá. Pois um beijo, viu? Te amo. Fechei a porta pra mamãe participar da live. Desculpa, gente, vida de mãe é isso, né? A gente concilia aqui o cuidado com os filhos, né? E o trabalho. Então, teve esse engajamento também depois de entrar na universidade. Tive a oportunidade de trabalhar na Prefeitura de Fortaleza como coordenadora de políticas para as mulheres. E aí essa luta foi crescendo. Coordenei também o abrigo que acolhe as mulheres ameaçadas de morte. E aí essa luta foi sendo vista, né, pela cidade, pelo estado, e eu disputei minha primeira eleição em 2014, né, quando fui candidata a deputada estadual, e tive uma boa votação, não fui eleita, mas tive uma boa votação. Em 2016 saí candidata a vereadora, né, eu me elegi aí por um voto, um aperto danado. Se tivesse empatado, né, a outra pessoa que teria entrado, porque era mais velho, né? E o critério é a idade. Então, que bom que deu certo. E aí, em 2020, a gente conseguiu a nossa reeleição com votação muito expressiva, né? A gente foi a vereadora mais votada do PT. Ebert também foi candidato e contribuiu na construção dessa chapa do Partido dos Trabalhadores. E estamos ali, né? Construindo luta nessa cidade que ainda é tão desigual, né? Que é tão bonita a nossa Fortaleza, banhada aí por um litoral extenso, né? Com muitas regiões de mata, de floresta, né? De parque, muitas lagoas, né? Uma natureza assim exuberante, mas precisa ser melhor cuidada, né? E precisa enfrentar a sua chaga, que eu digo que é sempre a principal, né? Que é a chaga da desigualdade, né? Então, falar de política, direitos humanos, religião, né? Falar também de amor, e acho que Jesus veio para nos ensinar, né, a amar o próximo como a nós mesmos. Então, isso significa trabalhar, né, para que os nossos irmãos e irmãs possam sair dessa condição de indignidade, né, porque vivem uma miséria tão profunda que chega a desumanizar, né? Então, é trabalhar para que essas pessoas possam sair dessa condição, né, e poder ter uma vida digna, né, com acesso ao básico, né, ao mínimo existencial necessário para viver com dignidade. Então, essa é a nossa luta e a gente está aqui para fazer essa construção coletiva. Legal, Larissa. Quero dar as boas-vindas a todas, todos e todos que estão nos acompanhando nessa live. Lembrando aqui que é uma ação do Coletivo Girassóis, todas as terças-feiras. Eu vou dividir com o companheiro Alex esse espaço. Uma terça ele vem, outra terça será eu. Então vamos ficar aqui de 15 em 15 dias trocando essas figurinhas aqui com essas figuras importantes aqui da nossa cidade. A Larissa faz parte do Coletivo Girassóis, é espírita, né? E ela disse que lá atrás começou o trabalho dela, ainda na capoeira. Você é espírita daquela época, já era espírita, veio a ser espírita depois, e o que isso impactou e ajudou a sua decisão aí de entrar para a política, de lutar em prol dos direitos humanos, né, da sua atuação social e política. Tem alguma coisa a ver? Não tem? Bert, assim, assim, eu entrei na universidade em 2002, né? Então, assim, ali eu ainda não me considerava, né, espírita. Eu era, assim, uma curiosa, né? Na biblioteca da Unifol li muitos livros, né, do Allan Kardec, de outros autores, e, assim,
despertava muito o meu interesse, né? Mas eu não frequentava, assim, nenhum grupo, né, de uma forma mais orgânica. Eu sempre tive uma construção católica, né? Já fui carismática, inclusive, assim, na adolescência. Gosto muito de ir à missa, gosto de comungar, né? Eu gosto de dizer que eu sou, assim, plurirreligiosa, porque eu bebo um bocado de várias religiões, né? Do espiritismo, do catolicismo, da Umbanda, né? Então eu acabo pegando, né, muitos elementos dessas várias religiões e trazendo isso para a minha vida, né? Então, mas assim, uma atuação mais orgânica, vamos dizer, no espiritismo, ela veio um pouco depois, né? Quando eu já morava no Jardim das Oliveiras e comecei a frequentar o JEP da Água Fria. Então, ali que eu passei a ter uma vivência mais forte, né, no espiritismo, a participar dos grupos, né, dos estudos, enfim, dos trabalhos, né, na instituição, dos trabalhos também de solidariedade lá no JEP da Praia do Futuro, né? Então, ele veio depois, assim, não coincidiu com esse ingresso, né, na militância política, veio um pouco depois. Eu já fazia algumas leituras, né, mas esse aprofundamento assim veio depois, né? Hoje eu não consigo muito tempo, né, para estar envolvida, né, nos trabalhos dentro das instituições, mas sempre que eu posso, né, eu gosto de participar assim das orações, dos estudos, né? Não só hoje no espiritismo, mas eu tenho meus irmãos e irmãs também da Umbanda, que eu gosto muito de ir, né? Também as missas, eu gosto muito de ir para a missa, então sempre que eu posso, eu vou tentando participar um pouquinho de cada coisa, né? Ótimo. A espiritualidade, ela acompanha a sua vida, está na sua vida, a gente vê isso. É legal saber, né, da sua origem no espiritismo, porque é outra identidade que eu acabo descobrindo com relação a você, porque eu também entrei no espiritismo e a minha primeira casa e única é o JEP, né? Muito legal a gente saber disso. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa conjuntura política, né? E o que isso tem a ver com nós, espíritas, e com a sociedade em geral. A gente vive um momento muito difícil na sociedade brasileira, né? A gente vê o aumento da fome, o aumento do desemprego, o aumento das desigualdades, e um aumento do autoritarismo, né, de uma luta antidemocrática, do negacionismo. O que essa conjuntura diz para a gente, né? Como é que a gente, que tem a missão de encarnados contribuir para o progresso da humanidade, como é que a gente, você vê essa realidade e como a gente pode atuar para transformar e contribuir para um progresso da nossa sociedade? Então, Herbert, você disse muito bem, né? A gente está vivendo aí um- uma grave crise, né? Assim, política, econômica, sanitária. A gente está diante de um governo que é extremamente autoritário, né? Assim, preconceituoso, um governo classista. Ele tem um lado, né? E o lado dele é a elite econômica, e isso tem feito o nosso povo sangrar, né? Literalmente, assim, as pessoas estão morrendo não só pelo vírus, né? Que já matou aí mais de 560 mil pessoas, mas estão morrendo também pelo desmonte das políticas sociais que foram construídas, né, ao longo de muitos anos de luta, né, de diálogo com a sociedade civil, com os movimentos sociais. Então, a gente vive um processo de desmonte da política de moradia, da política de segurança alimentar, da política de participação e controle social, né, da política de renda básica, né, que a gente não tem uma renda básica instituída nacionalmente, mas a gente tem um programa de transferência de renda super importante, que é o Bolsa Família, que inclusive é o programa de transferência de renda
mais copiado, né, em todo mundo, e que está passando agora por um segundo momento também de desconstrução, né? Bolsonaro tem dito aí que vai ampliar os recursos do Bolsa Família, mas ele não está definindo questões básicas no programa, né? Quem são os beneficiários, qual é o conceito de pobreza que vai ser adotado, né, para garantir que as pessoas possam acessar esse benefício. Então, a gente tem vivido todo esse desmonte, né, que tem feito com que o país volte para trás, né? Um país que já não alcançou ainda o nível de evolução, de desenvolvimento, né, que a gente deseja, mas que vinha conquistando alguns bons índices, né? O Brasil vinha bem na economia, a gente era a sexta economia do mundo, a gente tinha conseguido sair do mapa da fome, a gente tinha tirado mais de 36 milhões de brasileiros, né, da linha da miséria, né, da pobreza, da fome, e tudo isso, né, tá andando para trás. A gente vinha conseguindo construir unidades habitacionais para diminuir esse déficit habitacional que ainda é tão grande no nosso país, e desde o golpe, né, desde 2016 para cá, que tudo isso vem retrocedendo, inclusive índices como, por exemplo, de violência contra a mulher, né, que aumentaram, né? Mesmo a gente tendo aí uma grande conquista que completou 15 anos agora, no mês de agosto, né, que é a Lei Maria da Penha, considerada pela ONU a terceira melhor legislação do mundo no que se refere a enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, mas a gente não tem mais um governo comprometido com as políticas públicas que estão previstas na própria lei, né, para garantir a integridade e a vida das mulheres. Então, ano passado, né, em plena pandemia, onde a gente sabe que os casos de violência doméstica contra a mulher aumentaram, você vê o governo não executar nem 25% dos recursos que estavam previstos para enfrentar a violência contra a mulher. Foi uma paralisação geral, né? Inclusive, o maior programa também de enfrentamento à violência contra a mulher, que foi construído no governo Dilma, que foi o programa Mulher Viver Sem Violência, onde tinha previsto lá a implementação das casas da mulher brasileira em todas as capitais do país, a implantação das unidades de atendimento móvel para garantir que aquelas mulheres, né, do campo, ribeirinhas, das florestas, pudessem ser atendidas. Isso foi tudo paralisado. Tanto é que hoje nós só temos 5 casos da mulher brasileiras e só 4 estão funcionando, né? Uma política que já deveria estar em todas as capitais brasileiras, fruto de um desgoverno que não tem, né, esse compromisso com a vida da população, né? Um desgoverno que destila ódio contra mulheres, contra negros, contra LGBTQIA+, né? Um desgoverno que faz chacota, né, das pessoas morrendo. Bolsonaro chegou a imitar uma pessoa morrendo com falta de ar, assim, dizendo que é mimimi. Então, assim, é de uma desumanidade, é de uma falta de espiritualidade, é de uma falta de Cristo tão grande que eu realmente, assim, não consigo acreditar como é que esse sujeito, né, e aqueles que estão ali no seu entorno ainda têm a audácia, né, de dizer, de querer falar em nome de Deus, né, de se dizer cristão, e de outras pessoas, né, que estão nos municípios, né, nos estados, também levarem esse mesmo discurso, né, assim, encher a boca para falar em nome de Deus, das igrejas, dos templos, né, e apoiam uma pessoa que tem um governo de morte, né, um projeto político de morte, né, que ameaça a todo instante a democracia, né, que tem colocações absurdas que todo mundo conhece, né, que exalta um cara que na ditadura era responsável por colocar ratos nas vaginas das mulheres, né? Então, assim, que cristianismo, né? Que solidariedade, que fraternidade é essa, né? Uma pessoa que traz dentro de si e para fora de si tudo que há de pior, né? Tudo que há de pior, assim, que só destila ódio, preconceito, intolerância. Então, eu acho que o nosso país está precisando de uma virada muito grande, sabe? Assim, de 360 graus, né?
para que a gente possa reconstruir um novo projeto político, né? Com pessoas que tenham realmente o objetivo de fazer o nosso país se desenvolver, garantindo inclusão, garantindo a sustentabilidade, né? Respeitando a natureza, porque Bolsonaro também vem destruindo a natureza, né? Aquele sinistro do meio ambiente que, né, quis realmente flexibilizar toda a nossa legislação ambiental, né, para entregar a nossa Amazônia, a nossa natureza para madeireiros, grileiros, né, enfim, desmatadores aí de toda sorte. Então, esse cenário péssimo, né, que a gente vive e que às vezes ele é adoecedor, né, adoecedor para a nossa saúde mental. Outra política também destruída pelo desgoverno Bolsonaro, né, que tem inclusive apoiado, né, a volta dos manicômios, né, assim, na cabeça dele, as pessoas que têm algum comprometimento da sua saúde mental, uma pessoa que está com depressão, né, deve ser alijado da sociedade, né, colocado numa clínica fechada para ser entupida de medicamento. E quem assistiu o Bicho de Sete Cabeças, né, pode ter um pouco de ideia do que a gente está falando, né, da gravidade de tudo isso. Então, um governo de retrocessos absolutos, né, em todos os campos da nossa vida e que precisa de um basta, né, precisa parar, né, e eu acho que esse é o papel de nós cristãos, né, de nós pessoas que amamos a Deus sem precisar estar gritando nas tribunas dos parlamentos, né, que a gente ama a Deus, né? Eu acho que o amor, mais do que ser demonstrado em palavras, ele tem que ser demonstrado na prática, né? Ali, como Jesus fez, né? Jesus não dava com holofote nenhum, dizendo, eu sou o filho, né, de Deus, eu amo Deus, e quem não amar vai para o inferno. Ele não andava, né, com esse tipo de pregação. Pelo contrário, ele chegava ali no canto dele, curava ali os leprosos, né? Vai em paz, ele via uma injustiça, né? Via uma prostituta apedrejada e se colocava ao lado dela num ato de solidariedade, né? Em vez de estar xingando, em vez de estar promovendo machismo. Então, eu acho que a gente tem que resgatar, né, o que foi a experiência de Cristo, né? E usar dessa experiência, né, para tentar transformar a nossa sociedade, né? Porque a gente está bem adoecido, sabe, Herbert? E eu acho que existe uma necessidade muito grande de que as pessoas voltem a enxergar, sabe? Voltem a enxergar, voltem a acreditar e voltem a se movimentar, a se mobilizar para transformar tudo que está posto aí, porque está bem difícil, né? O nosso país está afundando e junto com ele o nosso povo. Obrigado, Larissa. A Marta Zélia, né, diz o seguinte: essa realidade atual do Brasil parece um pesadelo. Isso é a grande verdade. Eu quero aqui dar uma boa noite para todas, todos e todos que entraram aqui no nosso live, que estão participando. Convido a eles que quiser colocar alguma questão para a gente comentar aqui. Eu vou passar aqui para a nossa convidada. Estamos conversando um pouquinho sobre direitos humanos, política e espiritismo com a vereadora Larissa Caspar. Ela disse há pouco aí da questão dos manicômios, realmente não estão... esse retrocesso chega até a volta da terapia do eletrochoque. Eu fiquei abismado, não sei se você soube, mas eu vi um anúncio de uma prefeitura do interior que anunciou a construção do primeiro hospital manicomial do Ceará com essas terapias. Está anunciando aí lá no interior. Eu tentei ver isso, se tinha alguma coisa do governo do estado, eu não consegui achar, mas é preocupante realmente essa política. Falando um pouquinho sobre direitos humanos, né, você já chegou a colocar alguma coisa nesse sentido, né, lembrou a questão da mulher. No sábado passado nós tivemos os 15 anos da Lei Maria da Penha. Agora, não dá para a gente imaginar uma mudança na sociedade se a gente não resolver o machismo estrutural, né, que está entranhado na nossa sociedade, o racismo estrutural, que é outra chaga da nossa
do nosso mundo contemporâneo, né, e principalmente no nosso país, né, que nega a questão do racismo. Sexta-feira, mais uma atrocidade, um senhor, né, negro, 56 anos, né, quase da minha idade, um ano mais novo só, ao ir ao mercado atacadista, que nós temos aqui também, uma das filiais, e foi obrigado, se viu obrigado a tirar toda a sua roupa para mostrar que não tinha roubado nada. Isso é uma vergonha, um absurdo, uma humilhação, e que requer que a gente faça alguma coisa. Não dá para a gente ficar parado assistindo isso de uma forma omissa, né? Ou então apenas nos indignarmos na rede social. A gente precisa, está faltando mais ação da sociedade, nós temos o compromisso de agir. E um terceiro vetor que eu acho que também não dá a mudar é a questão da LGBTQIA+ fobia, né? Então, esses três parâmetros mostram o grau de desigualdade e de desumanidade para com o nosso povo. Então, você é vereadora, presidente da Comissão de Direitos Humanos, e além de atuar nessas áreas que eu sei que você atua, recentemente sofreu uma ameaça nas suas redes sociais de morte, né? Foi de ameaças, né, contra a sua vida, contra não só da sua vida, como de sua família. Mas não foi só você, né? Antes nós tivemos o Padre Lino, que também foi ameaçado. Nós temos um rapaz na Sabiaguaba, o Ronieli, né, que tivemos lá prestando nossa solidariedade. Eu, vocês estivemos nesse momento com outros atores, com outras associações, que a gente precisa denunciar isso. As pessoas não podem se sentir sozinhas. E lá eu fiquei sabendo que até a vereadora Adriana, da nossa cara, também sofreu ameaças, né? Como é que você vê esse cenário? Como é que você está se cuidando, né? E o que a gente precisa fazer para defender cada vez mais e valorizar a bandeira dos direitos humanos? Lembrando que esse presidente se elegeu com um dos lemas dizia o seguinte: direitos humanos para humanos direitos. O que isso quer dizer? O que você acha disso? E me conte um pouquinho da sua história e como é que a gente pode contribuir para reafirmar e lutar pelos direitos humanos. Então, Herbert, né, como eu estava comentando, a gente está diante de um desgoverno, né, cujo único compromisso é com a elite econômica, né, desse país, assim. Então, promover direitos humanos é você mexer nas estruturas orçamentárias, né, você garantir investimento nas políticas sociais para que as pessoas possam ter acesso àquilo que a gente chama do mínimo existencial necessário para viver com dignidade. O que é esse mínimo? É muita coisa? Não. Essa pessoa, né, ter condições de comer, essa pessoa ter um lar para morar, essa pessoa conseguir acessar o serviço de saúde, essa pessoa conseguir acessar a educação, né, essa pessoa ter oportunidade de um lazer, de acesso à cultura, né, de convivência comunitária. Então é o mínimo, né? O mínimo sem o qual não dá realmente para a pessoa viver. Mas para ter esse mínimo, né, a gente precisa encarar, por exemplo, que não é possível você pegar recursos que foram desvinculados dos fundos nacionais para enfrentar a pandemia e você usar esse dinheiro para pagar uma dívida pública. Não existe, gente, né? Assim, são ataques de todas as ordens, né? No momento que o país mais precisa de união, de força, né, para enfrentar essa pandemia do coronavírus, Bolsonaro simplesmente decidiu usar os recursos que foram desvinculados daqueles fundos, né, para pagar a dívida pública, né, assim, para dizer amém para o capital financeiro internacional e o nosso povo morrendo aqui, morrendo com falta de vacina, com falta de oxigênio, com falta de medicamento para fazer procedimento de intubação, com falta de um auxílio emergencial, né, para comprar comida, ficar em casa e se proteger e evitar a disseminação do coronavírus. Então, assim, a gente está diante de um desgoverno que quer realmente destruir as políticas de direitos humanos, as políticas de proteção social, né, as políticas de moradia digna, como ele já destruiu, né? Minha Casa Minha Vida morreu.
essa invenção que ele fez do programa Verde e Amarelo já nasceu morto também, é um natimorto o programa, porque não tem recurso, ele mesmo criou, ele mesmo tirou os recursos. Então, assim, o que ele puder fazer, né, para retirar os recursos dessas políticas, né, e servir ao capital financeiro internacional, servir à elite econômica brasileira, ele vai fazer, né? Ou a gente não lembra lá no início da pandemia, em 2020, que ele rapidamente liberou trilhões de reais para os bancos, né? Mas para liberar os recursos para pagar auxílio emergencial foi uma luta, né? Uma luta, uma organização política e social muito grande para a gente ter um auxílio michuruca de R$ 600, que ele queria que fosse de 200, né? Então, esse é o governo que nós estamos enfrentando. Então, para eles, é estratégia acabar com as políticas de direitos humanos, né? Agredir defensores de direitos humanos, agredir defensores da natureza, né? Nós somos o país que mais registra ameaças contra defensores de direitos humanos e contra defensores do meio ambiente, né? Isso é à toa? Não. Isso vai contra o projeto político deles, né? Assim, na agenda política deles, né? Ultra neoliberal, né? Fascista, racista, machista, LGBTQI fóbica, né? Não casa, né? Não tem espaço para a promoção da igualdade, para a promoção da dignidade humana, né? Para a promoção, aí fazendo a linha mais uma vez com a questão da espiritualidade, para a promoção do Evangelho de Cristo, né? Para disseminar o amor ao próximo como ele é, de forma incondicional, né? Garantir dignidade, né? Para que as pessoas possam viver em comunhão, viver bem. Não tem espaço para isso na agenda deles. Então, o que eles querem é calar esses defensores e defensoras dos direitos humanos e buscam fazer isso por meio de ameaças, né? Presenciais, virtuais, e dessa forma eles vão tentando nos paralisar, né? Nos incomodar, nos atingir nossa família, né? Assim, são pessoas que não têm o menor respeito, né? Assim, a família é tão sagrada, né, para Jesus, e essas pessoas atacam, né, as famílias diariamente, assim. Outro dia, Herbert, a gente fez uma plenária do nosso mandato, né, com assistentes sociais e psicólogas, justamente discutindo todo o desmonte, né, do SUS, que foram conquistas do povo brasileiro, e essa plenária foi invadida, né, por hackers bolsonaristas que começaram a falar palavras machistas, de conotação sexual, ameaçando de morte as mulheres feministas, depois botaram vídeos de apoio ao presidente Bolsonaro, né, ao inquilino, né, como falam, né? O inquilino que está ocupando a presidência da República. Então, isso mostra, né, essa tentativa de silenciamento, né, de intimidação, né? Querem que a gente cruze os braços e não fale sobre isso, né, e não denuncie e não chame a atenção. Mas é importante também a gente registrar que essas ameaças não vão nos intimidar, né, que não vão calar a nossa voz, né? Nós vamos continuar lutando, denunciando, né, cobrando políticas públicas que garantam uma vida digna para toda a população brasileira, né, que promovam a igualdade, que promovam a justiça social, né? Então, assim, eles vêm com todos esses ataques, né? Eles vêm com todas essas pedras. A gente respira fundo, toma todas as providências necessárias, né? E segue em frente, né? Porque a luta é muito necessária nesse momento. Acho que nunca foi tão necessária, porque nem na ditadura, Herbert, a gente tinha índices de desmonte de políticas sociais tão graves como os que nós temos hoje nesse desgoverno. Sim, além de nós não termos tido tanto desmonte de políticas sociais, as poucas que passam nesse Congresso, porque a gente também tem que lembrar que esse Congresso, ele é fiador desse governo, e não só desse governo, é fiador das políticas neoliberais. Passam o rodo, estão passando a boiada, né, com a aprovação de projetos que estão destruindo o Estado, destruindo as nossas riquezas, entregando as nossas riquezas para o capital financeiro, né, e internacional, e a gente
tá perdendo com esse Congresso direitos, né? Direitos trabalhistas, direitos previdenciários, agora a ameaça de também destruir os direitos dos servidores públicos, mas alguns projetos acabam conseguindo passar. Por exemplo, um projeto que facilitava, né, que tinha o objetivo de facilitar o tratamento oral para as pessoas com câncer. Um projeto que obrigava os planos de saúde a cobrir, né, os tratamentos com câncer. Um projeto que proibia os despejos durante a pandemia. Esses projetos passaram no Congresso e o presidente Bolsonaro, o genocida, vetou. Né? Vetou todos. Né? Então, dentro daquela sua política de morte. Né? Então, isso é uma prova do que a gente está falando aqui. Deixa eu ler umas mensagens, né, que o pessoal está colocando aqui. Muito obrigado pela participação. O Nego Lindo, 1234, diz que estão fazendo um trabalho na luta pela igualdade racial e social. E diz: boa noite, Larissa, sou seu fã. Obrigada, um abraço. O Robert Val, ele diz o seguinte: isso aí é uma pergunta para você, você vai responder aí com toda a sua autoridade. Larissa, o que fazemos para dar um basta nesse golpismo de Bolsonaro? O que a gente faz? Ele hoje colocou, né, os tanques na rua, uma demonstração de força contra o Congresso, contra o Judiciário. Né? O que a gente faz para dar um basta nesse golpismo? Né? E o Alan Sérgio, o companheiro, boa noite, companheiro. Como, Larissa, você avalia a atuação das comissões de direitos humanos do Parlamento nas três esferas, municipal, estadual e no Congresso Nacional, frente a tantas violações de direitos humanos? Essas perguntinhas aí para você. Acho que essa tentativa, né, mais uma tentativa de intimidação do Bolsonaro a todo o regime democrático, né, ao Congresso, ao Judiciário, à população brasileira de uma forma geral, com aqueles tanques velhos, né, ali em Brasília, que nos juntou uma dúzia de gato pingado, né, mostra o desespero dele, né, porque o governo dele está derretendo, né, a popularidade dele está caindo muito. Lamentavelmente, né, ainda tem pessoas que apoiam todas as atrocidades que esse genocida tem cometido, né? Mas o fato é que ele está caindo, né? Está caindo muito. E está desesperado, né? Então ele está, como se diz, atirando para todo lado, né? Assim, tentando se manter a qualquer custo no poder, né? E fazendo essas ameaças que são graves, né? Que a gente não pode relativizar. E eu acho que as instituições brasileiras deviam responder à altura. Porque, Herbert, se fosse o Lula ou a Dilma fazendo uma marmota dessas, eles já teriam sido presos e enfrentado coisas piores até do que a prisão, eu tenho a mais absoluta certeza. Né? Mas um sujeito como esse, né, que carrega uma coleção de crimes de responsabilidades, que são notórios, públicos e notórios, ainda se mantém na presidência. Isso é um absurdo, né? Isso é revoltante, é muito indignante, inclusive. Se ele não cai, aí ele pergunta o que fazer. O que fazer é o impeachment. Né? Ele tem que sofrer o processo de impeachment, porque crime de responsabilidade não é um, não, ele tem vários, né? Ele tem uma coleção, um caderno. Né, um caderno de 12 matérias cheinho de crimes de responsabilidades aí registrados. Então, precisa o Congresso ter pulso, né, e deixar de se vender, né, por qualquer moeda que tilinta por ali, né, para instaurar o impeachment, né, e colocar esse genocida para fora da presidência. Não sei se o Congresso fará isso. Em não fazendo, a nossa outra alternativa é o processo eleitoral de 2022. Lula está vindo aí, inclusive vai estar chegando no Ceará nos próximos dias e nós estaremos aqui de braços abertos e coração muito alegre para receber o nosso eterno presidente Lula. E é o momento da gente mostrar que esse projeto não serve para o Brasil. O Brasil precisa parar Bolsonaro. Se não for pelo impeachment, vai ser nas ruas.
né? Vai ser nas eleições de 2022, onde a gente precisa, né, mostrar, resgatar, relembrar a população brasileira todas as atrocidades que foram cometidas por Bolsonaro, né? E dizer que esse projeto não nos representa, né? Que a gente quer de volta um Brasil que pensa no seu povo, né? Que dá a oportunidade do seu povo entrar na universidade, fazer intercâmbio, se tornar atleta, né? Que seriam dos nossos medalhistas se não fosse um Bolsa Atleta implementado no governo Lula, né? Se não fosse todo o investimento feito lá atrás e que hoje está dizimado, né? Então, assim, a gente quer um outro modelo de vida, né? A gente quer bem viver, né? A gente quer construir uma outra sociedade que não tem nada a ver com isso que está posto hoje. Então, ou a gente derrota Bolsonaro através do impeachment, que é uma responsabilidade do Congresso, ou a gente derrota esse sujeito nas urnas em 2022, elegendo Lula presidente para o Brasil sorrir de novo. Ok, amiga, obrigado. Deixa eu ler mais umas manifestações aqui. O Alex Marques, ele diz o seguinte: aumentou em 68% as ameaças aos defensores dos direitos humanos. Isso é uma verdade, isso a gente já conversou aqui. O Bolsonaro, o Castro, o Bolsonaro tem um projeto político de retrocessos de direitos. Está corroborando, é isso mesmo, a gente tem batido esse papo, estamos vendo isso com clareza. O Alex, mais uma vez, fala que precisamos fortalecer essa rede de defensores dos direitos humanos e exigir que o Estado de Direito cumpra o seu papel constitucional. É isso que a gente tem dito. E não só dito, nós temos agido nesse sentido e muitos defensores dos direitos humanos e todos aqueles que se identificam têm cobrado do Estado uma ação rápida e célere. E no caso aqui do Ceará, no caso do Padre Lino, no caso da vereadora Larissa Gaspar, houve essa celeridade e rapidamente, especialmente no caso da vereadora, no dia seguinte já encontrou quem foi que fez essas ameaças e foi intimado, foi levado a depor, né, se conheceu quem era essa pessoa. O Cássio também fala que o brasileiro morrendo e ele fazendo o desfile de tanque de guerra, isso mesmo. Pá, pá, pá. Também fala que nós temos uma bancada no Congresso imoral, que dá sustentação ao presidente genocida. O Alex diz que o tema dos direitos humanos precisa estar mais presente nas casas espíritas, nos grupos espíritas. Combate ao racismo, à homofobia, violências contra mulheres e todas as formas de violência estão totalmente alinhados, né, com a doutrina espírita. O Alex também diz que esse desfile bélico, né, expôs a fragilidade do presidente, né? E o Alex Arraes diz que os direitos humanos estão totalmente alinhados com a proposta de Jesus e do Espiritismo. Papá, Eu tem uma pergunta. acabei esquecendo de comentar, né, uma colocação que foi feita sobre a atuação das comissões de direitos humanos em todo o país, né? Acho que assim a atuação é exemplar, né? São espaços institucionais muito necessários, né? Porque são esses espaços que enxergam aquelas violações que a sociedade não quer ver, né? São esses espaços que enxergam as pessoas que estão sendo expulsas dos seus territórios, né? Seja por ação institucional, né? Seja por ação criminosa, né? São essas comissões que enxergam os casos de racismo, né? Os casos de violência contra a criança, enfim, essas violações chegam muito presente no dia a dia das comissões e a resposta, a atuação das comissões é muito rápida, né? No sentido de oficiar as instituições competentes, né? Para garantir a assistência a essas pessoas que estão tendo os seus direitos violados. Então, assim, nos mais diversos casos aí que a gente possa pensar, aqui em Fortaleza a gente vive um forte processo de remoções de populações, né, de áreas ocupadas, assim, quem chega primeiro são as comissões de direitos humanos, né, solicitando assistência para as famílias, solicitando realocação desses sujeitos, quando a gente identifica
casos de ameaças, né, a defensores de direitos humanos, são as comissões que fazem também todo o processo de articulação com os vários órgãos competentes da segurança pública, do Ministério Público, né, para garantir a integridade desses sujeitos. Então, eu acho que a atuação das comissões de direitos humanos ela é fundamental, é um espaço político importante, né, que precisa continuar sendo ocupado por aqueles e aquelas, né, que compõem o campo progressista, que se preocupam realmente, né, com a promoção da dignidade humana. Sim, Larissa, é isso mesmo. Eu estava lembrando também, você chegou a falar aí sobre uma das políticas públicas dos governos Lula e Dilma, que foi importante, que é o acesso ao pobre, aos filhas, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras, a uma educação de qualidade e até à universidade. E a gente ontem viu o desministro da educação, o ministro da deseducação, mostrar, né, o que a gente tem dito, e você foi muito bem ao dizer que esse governo tem compromisso com as elites, né? Ele disse que as universidades são para poucos, não é nem mais meritocracia, é para uma elite, só para alguns, né? E, e aí isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, quer dizer, deseducar o nosso povo, impedir com que a gente que possa ter acesso à educação, forçando o nosso povo a não ter as condições mínimas de emancipação, de autonomia, de conhecimento. É isso que ele pretende, né? Então, fala-se tanto assim, não, o problema nosso é resolvido com a educação, mas a educação é atacada todos os dias, todos os momentos, né? Diminuição de verba, né? Não só para as universidades, mas também para os estados e municípios. Nessa pandemia, isso tem sido colocado também com muita propriedade, porque, inegavelmente, o país retrocedeu, né, nessa questão. E os mais afetados são pobres, negros, né, as famílias mais vulneráveis. E esse mesmo ministro disse que não está preocupado em garantir o acesso à rede, né, de internet para todas as escolas, né? Tirou recursos, né, que iriam para essa visão, esse propósito, né, de garantir uma internet para os alunos. Esse governo ele busca realmente mais uma, né, visão de que ele não tem nenhum apreço pelo povo e para ajudar na emancipação da população, né? É isso mesmo, né? Inclusive, essa mesma colocação absurda já tinha sido feita pelo sinistro anterior, né? Que a universidade era espaço para poucos, né? Assim, então, eles querem desconstrução, né? Eles não querem que as pessoas tenham acesso a conhecimento, a informação, né? Porque a informação é libertadora, o conhecimento é libertador, e eles querem que as pessoas se mantenham presas, né? Às amarras dele, às narrativas estúpidas, né, criadas por eles e reproduzidas em massa aí, através das redes sociais. E a internet, né, nesse momento, ela tem sido muito necessária. E como você falou, Herbert, assim, tá faltando para as pessoas que mais precisam, né, nas periferias de todas as cidades desse país, nas áreas rurais, né, a dificuldade de acesso à internet é enorme. Então, a gente vai ter aí, né, uma perda muito grande no que se refere ao desenvolvimento educacional das nossas crianças, dos nossos jovens, né? Assim, uma coisa que o país vai ter que se debruçar muito, né? Sobre como a gente vai conseguir fazer esse processo de reparação mesmo, né? Porque é um tempo que se foi, que se perdeu, que ele não vai voltar, né? E aí os desafios serão construir caminhos e alternativas, né? Que possibilitem avançar com mais velocidade, né? Assim, eu acho que isso é possível, eu acredito que isso seja possível, mas não nesse desgoverno, né?
Isso é possível dentro de um governo que tenha realmente compromisso com a vida do povo, né? Que os governos do PT, eles possibilitaram, além do ingresso e permanência, né? Numa educação de qualidade, com escolas de tempo integral, e acesso à universidade, possibilitaram também intercâmbio, né? O país tinha bolsas de estudo para muitos jovens, né, da classe trabalhadora, tiveram a oportunidade de conhecer outros países, outras culturas, desenvolver uma outra língua, né, para construir a sua vida até fora, né, do país, porque se preocupava realmente com quem mais precisava, né? Tinha esse olhar, né, de investir para enfrentar as desigualdades, né? Que não é o olhar que tem esse atual governo, né? Tem uma pergunta aqui, tem algumas perguntas que eu vou passar aqui, mas a Regiane, ela pergunta, quando o Lula chega ao Ceará? Lula deve vir dia 20, né? A previsão ele vem dia 20. Infelizmente, não vai ser um ato de rua, não vai ser uma manifestação, né? Porque por conta, obviamente, das questões da Covid, da pandemia. Inclusive, a gente está num momento aí com essa variante Delta, que precisamos tomar muito cuidado, todo mundo usando máscara, né, os cuidados. E quem se vacinou, vacinar. Eu só estou aguardando a minha segunda dose, né, e a Larissa também. Né, então, a gente, infelizmente, o presidente Lula vai ter uma conversa política com os atores políticos locais, com as lideranças do movimento sociais do país. Ele está num processo de articulação, né? Está construindo as bases, as condições para ter não só ter uma campanha exitosa em 22, mas garantir que tenha um processo eleitoral, né? Porque esse presidente aí está querendo criar um golpe mesmo, quer criar as condições para que não haja eleição, porque ele sabe que vai perder. Então é isso que vai acontecer. Mas chegar um momento que a gente vai estar novamente com o presidente aqui, e Lula, né, quem sabe já como presidente, né, aqui na nossa terra. Quem mais? Não, a Rosângela Fernandes Vieira diz o seguinte: não sei como os espíritas e todos que se dizem cristãos podem se reafirmar sem lutares pelos direitos humanos. É um questionamento que todos nós temos que fazer, né? O Negulino disse que achou que a fala do ministro da Educação é incompatível com a ideologia da pasta, né? Com o projeto da pasta, a proposta da pasta. E Negulino está aqui reafirmando. Larissa, você tem meu apoio, mulher de fibra e guerreira. E a Alane, ela está fazendo uma pergunta, né? Para a gente chegar aqui, temos 10 minutinhos aqui para a gente concluir. Como conciliar suas religiosidades e a política partidária? Eu queria, antes da Larissa responder, fazendo um gancho com o processo educacional que a gente fez, dizer que o espiritismo ele tem, né, uma forte ligação com a questão científica, com a questão do estudo, da educação, né, porque é por meio do conhecimento, né, do nosso esclarecimento que a gente tem condição de saber, né, quais são os nossos projetos, quais são os nossos propósitos, como é que a gente faz para evoluir, como é que a gente avança, qual é o nosso propósito aqui nessa encarnação, né, nossas encarnações. Então, a gente precisa estudar muito, né, precisa estar sempre atento e ser crítico, precisa analisar, saber ler a realidade, saber entender a realidade e, com base nos ensinamentos que os Espíritos nos trazem e os ensinamentos do Cristo, a gente cumprir a nossa missão reencarnatória de nos aprimorarmos moralmente e também contribuir com o progresso da nossa sociedade. Larissa, vê se você entende aí como você acha aí que a gente concilia a nossa religiosidade e a política partidária. Lembrando aqui que Padre Lino, né, ele foi atacado pelos religiosos da sua igreja, negacionistas, que achavam que nenhuma igreja deve discutir política, embora eles façam política todo o tempo. A política contra a desigualdade
é que não pode ser feita, contra as injustiças é que não pode ser feita. Então, é uma forma de fazer política e, ao final, faça as suas considerações finais, agradecendo desde já todas e todos que nos acompanharam nessa live. Tá. Então, assim, dizer que para mim, dentro do Partido dos Trabalhadores, é muito tranquilo, né, esse trânsito, esse encontro, né, da política com as religiões, com a fé. Inclusive, a gente tem núcleos, né, Herbert é filiado do Partido dos Trabalhadores, a gente tem núcleo, né, de interreligiosidade, temos núcleo de religiões de matriz africana, né, então, assim, é uma coisa muito presente, né, dentro do partido. E mesmo sem existir essa estrutura, ainda que ela não existisse, né, a luta do Partido dos Trabalhadores, ela está muito associada ao exercício da fé, né, porque ela se constrói muito também através das SEBs, né, das comunidades eclesiais de base, né, daquele povo que luta verdadeiramente dentro das comunidades, com o pé na lama, ao lado de quem está precisando, né, aquelas pessoas que estão ali lutando pelo básico, né, pelo esgotamento sanitário, né, por uma creche, por um posto de saúde, né? Então são essas pessoas, né, que estão na militância social, religiosa, né, que ajudaram, né, a construir esse partido. Então, assim, acho que não se dissocia. O que a gente não admite, né, é que a religião, as religiões, né, elas sejam instrumentalizadas por covardes, né, que se apropriam da fé alheia para se promover politicamente, para construir o seu projeto individual de poder, né? E com isso usam os espaços dos mais diversos templos, né, para propagar o seu pensamento político, né? E aí, como o Herbert bem colocou, quando esses espaços eles são utilizados, né, não para fazer agressões a adversários políticos, né, aqueles dos quais se discorda, mas para falar da realidade, né, falar da situação do país, que é inaceitável, né, que o presidente assista à morte de mais de 560 mil pessoas sem tomar providências para fortalecer a política de atenção à saúde, aí não pode, né, e aí reagem dessa forma violenta, né, que é o que lhes resta, porque não tem argumentos, não tem argumento nenhum que justifique esse assassinato em massa que a gente está assistindo no nosso país. Não tem argumento para justificar isso, né? Então faltam as palavras e aí o que sobra é a ofensa, é a ameaça, é a agressão. Então aproveito também esse momento para me solidarizar mais uma vez com o querido Padre Lino, um grande defensor dos direitos humanos, um homem que dedica sua vida àquelas pessoas mais abandonadas na sociedade, que são as pessoas em situação de rua. Padre Lino é da Pastoral do Povo da Rua, celebra no Natal, não nos templos lindos, maravilhosos, né, bem ornamentados, mas no meio da rua, com o povo da rua, né? É lá que ele faz a sua celebração de Natal. Então, assim, é um sujeito muito do bem, que não merecia de forma alguma ter passado, né, por tanta manifestação de ódio, de violência, né, de pessoas que se dizem cristãos, né, mas assim estão absolutamente equivocadas do que foram os ensinamentos de Cristo, né? Então, nossa solidariedade mais uma vez a esse grande companheiro. E os partidos têm buscado construir, né, essa estratégia de promover também o debate interreligioso. Ontem mesmo teve uma reunião muito bacana, né, de vários grupos religiosos, evangélicos, católicos, espíritas, umbandistas, né, para pensar as políticas de respeito, né, às mais diversas religiões e para enfrentar essa onda de intolerância que a gente tem vivido. Então, assim, para mim é muito tranquilo, né, fazer essa conciliação. E até porque também não faço uso político disso, né? Não vou para a tribuna falar do exercício da minha religiosidade, da minha fé, mas quando sou questionada sobre isso, também me sinto muito à vontade, né, para colocar. O que eu acho lamentável, né, que pessoas que apoiam essa cultura de morte promovida por Bolsonaro, né, queiram se dizer apaixonados pelo Evangelho de Cristo, queiram se dizer defensores da vida, porque não são. São promotores da morte.
E obrigado, Larissa. Nós temos aqui muitas mensagens elogiosas, achando maravilhosa essa nosso bate-papo, nessa nossa conversa. Um companheiro Ielano, né? Um companheiro, muito tempo que eu não via, o Fabê que está aqui acompanhando a gente, o Juliano Smith, Vasconcelos, todo mundo parabenizando pelo tema, né? Pelas suas palavras. Acho que a gente tem eu particularmente fiquei muito feliz. Né? E lembrando também o seguinte, fazer uma convocação aqui para os nossos companheiros, nossas companheiras, militantes espíritas, para a gente também participar das atividades em prol da democracia, em prol da vida e contra esse governo, né, que são as manifestações do movimento Fora Bolsonaro. Dia 18 agora, dia 18 de agosto, haverá uma dessas manifestações, que é uma manifestação em defesa do serviço público de pelo Fora Bolsonaro, que vai se encontrar de manhã, a partir das 9 horas, lá na Praça da Imprensa, e vai sair em passeata até a Assembleia. Então, fica aqui a convocação, e lembrando aqui também que o que a Larissa colocou aqui, nessa reunião que ela falou, ocorreu ontem na Igreja Filhos da Luz, e tivemos aqui representantes do nosso coletivo, que estavam lá presentes, né? A companheira Alane, o Elber, o mandato da vereadora estava bem representado, e a ideia é realmente fazer essa junção, essa unidade interreligiosa que é necessária nesse momento, promovendo o amor, a paz, a partilha, a comunhão. O Padre Lino estava lá também, o Padre Hermano, né? Tinha muita gente A boa Irmanda, ali, né? aí todos estavam lá, né? A gente tem um processo muito promissor que está se gerando de unidade, de união de todas as religiões e crenças que a gente está construindo. Muito obrigado mais uma vez, Larissa. Né? Imagina. Eu que Tenha uma boa agradeço, noite. Herbert, a você e aos meus companheiros e companheiras aí do Coletivo Girassóis, porque eu tenho muito carinho, uma alegria estar aqui com vocês e doida que passe logo essa pandemia, né, para a gente poder se reunir, fazer as nossas ações, enfim, tá junto. Tá, uma boa noite. Beijão, grande abraço, viu? Obrigada, gente. Nada.